turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje vamos tratar sobre problemas da biodiversidade. Problemas ambientais, tô. E não são poucos. E no nosso objetivo, nós vamos entender sobre os mais significativos desafios da biodiversidade na atualidade. Bom, vamos falar de problemas da biodiversidade. E um dos problemas da biodiversidade, gente, começa pela atmosfera. Acompanhe a leitura. Olha, gente, os gases compostos por moléculas com 3 átomos de oxigênio 3, esse gás encontra-se distribuído na troposfera, que concentra cerca de 10% de todo o ozônio, e na estratosfera, que acumula a maior parte desse gás. Gente, eu queria começar falando da biodiversidade e os efeitos que ela sofre. E um deles é a rarefação do O3. Professor, o O3 é o gás ozônio. O gás ozônio, turma, é o gás que protege a Terra contra os raios ultravioleta do Sol. Porque os raios UV, eles são raios de dimensão de ondas muito curtas. Se eles adentram a gente, eles vão provocar problemas na nossa saúde. Quem protege a Terra contra os raios ultravioleta é o ozônio. E o ozônio é originado a partir de moléculas de oxigênio. O oxigênio, com a ação do próprio UV, vira ozônio. O problema é que nós estamos lançando os seguintes gases. Quais são eles? Eu tenho CFC, que quer dizer clorofluorcarbono. Eu também tenho um outro gás chamado de brometo dimetila. O que é isso, professor? Brometo dimetila é um gás que é lançado na agricultura, olha só. São os famosos agrotóxicos. Muitos inseticidas, fungicidas, bactericidas e pesticidas possuem o brometo dimetila. E o brometo dimetila também faz a rarefação da camada de ozônio. E essa rarefação ocorre no campo, professor. Exatamente. E eu tenho um outro gás chamado de bromoclorofluorcarbono. Olha o nome dele. Bromoclorofluorcarbono. Professor, onde é que tem esse tal de bromoclorofluorcarbono? Turma, o bromoclorofluorcarbono, nós encontramos ele nos extintores de incêndios. Quer dizer, professor, que nos extintores vem o bromoclorofluorcarbono, nos agrotóxicos o brometo dimetila, e nos refrigeradores, sprays, condicionadores de ar, eu tenho um CFC, que é o clorofluorcarbono. Esses 3 gases, gente, eles, depois de lançados aqui embaixo, eles passam 7 anos para chegar lá na estratosfera. E quando eles chegam na estratosfera, eles quebram o ozônio em oxigênio, faz o inverso da reação. E quando eles quebram o ozônio em oxigênio, aí nós temos a rarefação da camada de ozônio. E aí, professor, se eu tiver a rarefação da camada de ozônio, eu vou ter a entrada dos raios ultravioleta do Sol. E quando os raios UV adentram o planeta, como eu te falei, eles vão provocar câncer de pele, câncer de córnea,
retardamento do crescimento dos vegetais, aquecimento do planeta. Gente, um dos grandes problemas da humanidade, gente, e da biodiversidade, que é o tema da aula, né? A biodiversidade, gente, ela vem sofrendo muito com o aquecimento e com a ação dos raios ultravioleta do Sol. Nós que moramos num país tropical, numa zona tórrida, ou seja, uma zona muito quente, de muitos raios solares, essa zona tórrida, gente, nós somos atingidos diariamente por muitos raios ultravioletos. Aí é por isso que há necessidade de alguns cuidados, né? Vamos começar pela exposição ao sol. Os especialistas dizem que de 10 horas da manhã a 4 horas da tarde, só que aqui no Piauí tem que botar um pouquinho mais, porque 4 horas ainda, os raios solares ainda estão muito fortes. Então a gente tem que procurar se expor menos à radiação solar. E uma outra estratégia é proteção com roupas de manga longa, né, que protejam do sol. E também, aí já é uma forma mais cara, o uso do protetor solar. A gente precisa usá-lo. Só que protetor solar é cada vez mais caro, né? Porque quando envolve estética ou envolve a questão da saúde, a gente observa que, naturalmente, cada vez mais a gente precisa de maiores investimentos nesse sentido. E aí, principalmente as pessoas que têm menos melanina, quase essas pessoas se expõem. E aí, ó, isso gera uma dificuldade muito forte. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do canal Educação. E agora, falando ainda do ozônio, olha só, acompanha a leitura. O ozônio encontrado na troposfera origina-se a partir dos poluentes lançados na camada inferior da atmosfera e é considerado pelos cientistas como ozônio mau, em razão dos seus efeitos negativos quando em contato com plantas e animais. Porque o gás ozônio, gente, ele é extremamente ácido. E essa acidez do gás ozônio, em contato com seres vivos, principalmente ambientes aquáticos e florestas, isso vai provocar biodiversidade e um comprometimento a ela, né? É um problema muito sério. Beleza? Olha só, acompanha a leitura. A partir da década de 70, tornou-se bastante difundido em meio acadêmico e na mídia que a quantidade desse gás da estratosfera estaria diminuindo em algumas partes do planeta, gerando buracos na camada de ozônio. Assim, se nada for feito, essa diminuição da quantidade do O3, ou seja, o gás ozônio, poderá ocasionar a destruição total dessa camada, tão vital para o nosso planeta. Como eu te falei, o gás ozônio, gente, ele nos protege da ação dos raios ultravioletas do Sol. Isso pode gerar problemas sérios. Queria aproveitar que a gente está falando sobre a atmosfera e ela tem tudo a ver com a questão da água e bater um papo sobre a questão dos problemas hídricos, levando em consideração a biodiversidade. Olha só, eu tenho assoreamento, que é a erosão nas encostas, nas margens, provocando o acúmulo de sedimento no leito dos rios. Nossos rios, gente, estão muito assoreados. Por quê? Porque a gente está desmatando a beira, a margem desses rios. E ao desmatar a beira e a margem desses rios, nós temos o assoreamento. Nós também temos a questão da contaminação dos ambientes aquáticos. Essa contaminação, ela vem gerando, entre outras coisas, impactos muito sérios na natureza, no meio ambiente. Os lixos, esgotos, agrotóxicos, industrializados, até as próprias fábricas emitindo compostos, matéria orgânica. Isso vai comprometendo a biodiversidade aquática. É um problema muito sério, gente, que a gente sofre na natureza com essa contaminação. A construção de barragens. Todo mundo aqui sabe que barragens inundam áreas verdes, florestas, áreas agrícolas. Isso vai comprometer a biodiversidade do lugar. Nós também temos a questão, que eu já me referi aqui, mas só lembrando, os esgotos. Os esgotos. Esgotos, turma, eles acabam contaminando rios, lagos, lençol subterrâneo. Isso é um problema muito sério. Um outro problema sério que vem gerando problemas é a questão do degelo das calotas polares. Esse degelo, gente, ele vem gerando problemas sérios. Porque o degelo gera o aumento do nível dos oceanos e mares. E o aumento do nível de oceanos e mares gera inundações nas praias. Inundações nas praias, gente, vai comprometer a biodiversidade do lugar. Um problema muito sério. Nós também podemos citar, entre os problemas hídricos, o aquecimento global, né? Porque o aquecimento global compromete o regime de chuvas. E comprometendo o regime de chuvas, altamente, eu estou comprometendo o ciclo hidrológico. E o comprometimento do ciclo hidrológico pode afetar diretamente a nossa biodiversidade.
É um problema sério. Então, esses agentes, essas formas de poluição, de contaminação, de impactos ambientais, muito vem comprometendo o habitat aquático. E nós sabemos que o ambiente aquático é rico em biodiversidade. Tanto em água doce quanto em água salgada, nós também temos um problema da biodiversidade, um problema sério. A água é fonte de vida, é habitat, é a evolução, é a manutenção da vida. Mas precisamos refletir bem sobre como estamos usando a nossa água. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do Canal Educação, falando em biodiversidade, relacionando aos problemas que nós temos. Olha, agora eu queria falar sobre a questão da biodiversidade e o desmatamento. Turma, a questão da relação da biodiversidade com desmatamento, primeiro a questão do solo. O desmatamento gera erosão do solo, redução da umidade, e redução da umidade e fertilidade do solo. Por quê, professor? Porque quando eu tenho um desmatamento, a chuva, o vento, vai fazer erosão do solo. Se eu tiro a vegetação, os raios solares vão incidir sobre o solo. E quando os raios solares incidem sobre o solo, vão ressecá-lo. Também quando eu tiro a vegetação, as folhinhas, os galhos, os troncos que fertilizavam o solo, não vão mais. É um problema sério para a biodiversidade. Com relação ao ar, nós vamos ter o aumento da temperatura e o aumento da temperatura devido ao aquecimento global, devido a mais raios solares, como também a redução da umidade. Redução da umidade. Porque, gente, os vegetais, eles evapotranspiram. Repito, os vegetais, eles evapotranspiram. Ou seja, promove umidade. Para você ter ideia, 40% das chuvas da Amazônia são originadas da própria floresta amazônica. Quando você desmata, a transpiração diminui. A umidade também diminui. E água é vida, né, gente? Se o lugar fica mais seco, consequentemente, isso vai comprometer a biodiversidade. É um problema sério. O desmatamento, por si só, ele diminui a vida. Porque os vegetais, as florestas, eles são habitat de biodiversidade. Se eu estou retirando essa biodiversidade, eu vou estar comprometendo o habitat. A gente observa muito no Brasil, gente, a redução. Olha aí, é uma fera, meu amigo, o desmatamento. E aí, consequentemente, ele vem com tudo. Claro, a gente tem que poupar. Tem que saber a hora certa de usar os recursos da natureza. Se vamos utilizá-lo de maneira predatória e irracional, através do desmatamento, a nossa biodiversidade vai se comprometendo. Um exemplo clássico é a Mata Atlântica. Praticamente não existe mais, a não ser manchas de Mata Atlântica. Por quê? Porque nós desmatamos a Mata Atlântica. E, consequentemente, esse desmatamento ele foi gerando, entre outras coisas, empobrecimento do solo, perda do habitat. E olha, turma, que a Mata Atlântica é uma das maiores florestas tropicais do mundo. Isso é um problema sério que a gente vem sofrendo com o uso predatório da Mata Atlântica para a nossa realidade social, ambiental, cultural. Porque as comunidades que vivem nessas áreas florestadas, nessas florestas, essas comunidades elas sofrem influência da biodiversidade que nós temos. E quando a gente afeta a vida, a gente também está
afetando a biodiversidade, porque é uma realidade que está inerente à biodiversidade, esse desmatamento. Aí eu tenho aqui no Piauí, na região do semiárido piauiense, a caatinga, que também vem se perdendo com queimadas, o fogo, o uso predatório, vem gerando problemas sérios no sertão, com essas queimadas predatórias, essa realidade que nós estamos vivendo. Se você observar, por exemplo, a região dos Cerrados, que é rica em biodiversidade, nós também temos lá a questão da agricultura comercial, o agronegócio, né? A produção de grãos, soja, milho, algodão. E o Brasil se tornando aí um grande produtor agrícola, mas, em contrapartida, seus recursos naturais, seus habitats vêm se perdendo de forma excessivamente. Isso vem comprometendo muito. Se nós olharmos, por exemplo, aqui no Piauí, a Mata dos Cocais, a gente vem extraindo muito a palha da Mata dos Cocais para a extração da cera da carnaúba, né? E a urbanização nessa região também contribuiu para um problema sério na região da Mata dos Cocais. Muito vem se perdendo. E aí a biodiversidade tão rica, gente, tão diversa que nós temos no Brasil, vem se perdendo. E a gente precisa pensar, repensar de maneira mais adequada como utilizarmos a nossa biodiversidade para que a gente sempre tenha. E é a custa desse desmatamento como principal agente destruidor dessa nossa biodiversidade, com a modernização do campo, a industrialização. Tudo isso contribuiu. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas e falando da biodiversidade. Olha só, a ilha de calor, que é o aumento da temperatura, principalmente nas zonas rurais e zona urbana, devido às atividades antrópicas. A gente vem promovendo o aquecimento das cidades, com as construções, prédio, asfalto, calçadas e o desmatamento. As cidades estão cada vez mais quentes, ok? E o aumento dessa temperatura, a gente vai provocando, entre outras coisas, alteração na biodiversidade. É um problema sério que nós estamos vivendo. Então, por isso a gente precisa gerar, entre outras coisas, uma produção sustentável, em que a gente procure respeitar a natureza. Como eu falei para vocês, a ilha de calor piora a qualidade de vida das cidades, devido à maior poluição do ar, doenças associadas a elevadas temperaturas. E olha só, as elevadas temperaturas estão cada vez mais constantes em todos os lugares do planeta. O país europeu vem sofrendo a chamada ondas de calor. Isso vem alterando problemas na saúde, né? O próprio adensamento das construções, aquecendo, alterando o fluxo natural dos ventos, isso gerando problemas na biodiversidade, problemas sérios. A desertificação, gente, que é o empobrecimento generalizado do solo, essa desertificação ela vem comprometendo a vida, porque o solo é onde se sustenta a vida. Se eu empobreço o solo, eu estou empobrecendo a vida. E a desertificação, esgotando o solo, olha essa imagem. A biodiversidade, naturalmente, vai se comprometer. E o assoreamento dos rios, como eu falei anteriormente, diminuindo o volume dos rios. E essa redução do volume dos rios compromete também a biodiversidade. E, como consequência, a escassez dos recursos hídricos. E sem água, eu não tenho vida. Então, aí é um problema sério que a gente vem passando. Olha essa imagem aí do assoreamento. Rio seco, menos vida. A retirada da mata ciliar, da beira dos rios, comprometendo a biodiversidade. E o lixo, gente? Lixo, resíduo sólido que contamina. E se contamina, isso vai gerar, entre outras coisas, redução da biodiversidade. É um problema sério que a gente vem sofrendo muito no Brasil nos últimos tempos, porque a consequência imediata dessa desertificação, do assoreamento dos rios, do empobrecimento do solo, do desmatamento, da poluição do ar, dos microclimas urbanos, tudo isso, gente, vai gerando impacto na biodiversidade. E a biodiversidade, por si só, é uma segurança para o ecossistema. Não só para o ecossistema, mas também para a sociedade, para a economia. E tudo isso vem, de certa forma, desgastando, comprometendo a qualidade de vida de homens, animais e todos aqueles que estão inseridos na biodiversidade. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Biodiversidade e a sua relação com desertificação, desmatamento, recursos hídricos, problemas atmosféricos, tudo isso envolvendo as alterações do homem com a natureza. Muito obrigado pela atenção, anotação, dedicação e concentração. Espero ter contribuído para o entendimento desse conteúdo. Anotem, revisem, fortaleçam. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!